carta de Pedro, hoje é o capítulo de número 2. Ele vai falar justamente sobre o juízo de Deus contra o pecado. Então, nesse capítulo, Pedro alerta o povo de Deus para a presença dos falsos profetas. Eles se introduzem de maneira sorrateira no meio da igreja para discernir ou espalhar heresias. De nenhuma forma Deus os deixará impunes. Pelo contrário, o Senhor os julgará com rigor, assim como fez no passado, com os anjos que pecaram e com Sodoma e Gomorra. O comportamento dos que amam os desejos pecaminosos da carne seguido de contínua depravação, não há temor de Deus. O apóstolo deixa claro que para estes as trevas estão reservadas. Do verso 1 até o verso 3, ele fala justamente dos falsos profetas. O versículo de número 1, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre a si mesmo repentina destruição. Então, no nosso meio surgem falsos mestres, introduzindo heresias no meio do povo de Deus. E muitos seguirão a eles. Muitos seguirão essas práticas libertinas. O versículo número 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo esses falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores estão fazendo comércio do evangelho, comércio do povo, com palavras e verdades, palavras fictícias, palavras que não são verdadeiras, mas o juízo dele, como diz a palavra, já está lavrado há muito tempo. E do verso 4 ao 9, o exemplo de juízo de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não poupou os anjos quando pecaram. Antes, precipitou-os no inferno. E não poupou também o mundo antigo, mas preservou a Noé. Sabemos disso que a palavra diz. Então o versículo 6 diz assim: e reduzindo a cinza Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Quando nós lemos esse versículo, nós temos que tremer pelo que está acontecendo na atualidade no mundo. Temos que tremer. Veja o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e veja o que acontece hoje em nosso mundo. E a palavra diz que deixou como exemplo para aqueles que vivem impiamente. Então, se Deus não teve misericórdia de Sodoma e Gomorra, o que será de nós? O que será do Brasil? O que será do mundo? Ele livrou a Ló, porque Ló não se conformava com o procedimento libertino do povo. Então nós não podemos, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, nos conformar com esse comportamento libertino para que a gente possa também ser liberto, livre como ele livrou a Ló ali que não se conformava. Do verso 10 ao verso 14, o comportamento dos que seguem os desejos da carne. No verso 10 ele diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, especialmente aqueles que estão seguindo a carne, seguindo os próprios desejos, andam em imundas paixões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso mundo, do nosso país. No verso 14: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Palavra dura de Pedro. Mas é uma verdade. É uma verdade que nós vivemos nos nossos tempos atuais. Do verso 15 ao verso 22, as trevas estão reservadas para aqueles que amam o pecado. Palavras
Verso 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Aqueles que amam o pecado, aqueles que não obedecem a Deus, não obedecem a palavra do Senhor. Verso 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, se você conheceu a Jesus, se você até se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, mas você se deixa levar novamente pelo pecado, a palavra diz que o seu estado se tornou pior do que antes. O versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então é melhor não ter conhecido. Melhor não ter conhecido que conhecer, depois voltarem para trás, se afastando do santo mandamento, se afastando das virtudes que lhe fora dada. O verso 22. Com eles aconteceu que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se na lavação. Como diz um ditado, ele fala assim, um ditado verdadeiro. E é justamente esses que conhecem a palavra, esses que têm conhecimento da palavra, pois voltam à prática do pecado, voltam a amar o pecado. O que acontece é justamente isso que a palavra nos diz nesse versículo 22. Se você ainda não deixou a sua opinião sobre qual livro nós vamos ler a partir de depois de amanhã, se nós vamos ler Atos dos Apóstolos ou o Evangelho de Mateus, deixe os seus comentários aí. A sua opinião é muito importante. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você